Hoje nós vamos comentar um grande ensaio clínico que foi publicado em novembro de 2021 no New England, avaliando a realização de trombectomia mecânica sem trombólise previamente em pacientes com AVC isquêmico. Mas antes da gente comentar esse artigo, eu gostaria de convidar você a conhecer o nosso site, o www.neuropost.com.br. Lá nós temos todo o nosso conteúdo completo, inclusive gratuito, como o clube de assinantes, o Neuropost Club, assim como os cursos mais formais para quem deseja complementar a sua formação em neurologia. Voltando aqui ao artigo, todos nós já sabemos que a trombólise intravenosa com alteplase e a trombectomia mecânica já demonstraram um grande valor quando bem indicados em pacientes selecionados com AVC isquêmico. Particularmente quando esses pacientes eles chegam dentro das primeiras 4 horas e meia da instalação dos sintomas, nós conhecemos também o benefício grande que a alteplase confere a esses pacientes, já estabelecido ao longo das últimas décadas. Entretanto, alguns especialistas, alguns trabalhos da literatura questionam se resultados semelhantes poderiam ser alcançados também pulando diretamente para a trombectomia, ou seja, sem a realização do trombolítico nos pacientes que têm indicação da trombectomia, como por exemplo aqueles com oclusão proximal de grande vaso, como a carótida interna ou a cerebral média. Então essa é a questão aqui. O valor da administração de alteplase intravenosa antes do tratamento endovascular, trombectomia mecânica para o AVC isquêmico, não foi estudado extensivamente, particularmente em populações não asiáticas. Então a questão aqui é, será que realizar a trombectomia mecânica direto, sem a trombólise antes, tem melhores desfechos nesse grupo de pacientes? Então esses autores realizaram um grande ensaio clínico em 3 países europeus, multicêntrico, incluindo quem? Aqueles pacientes que se apresentavam dentro das primeiras 4 horas e meia após a instalação dos sintomas de AVC isquêmico. Eles aleatorizaram, randomizaram em 2 grandes grupos esses pacientes. Um grupo faziam apenas a trombectomia mecânica diretamente e no outro grupo seguia aquela conduta padronizada pela literatura, que é a alteplase seguida da trombectomia, óbvio, quando esses 2 procedimentos estiverem indicados. Qual que é o desfecho que avaliou esse estudo? Padrão para estudos de doença cerebrovascular, que é um desfecho funcional ao final de 90 dias, com a escala de Rankin modificada. A escala de Rankin a gente sabe, quanto maior a pontuação, mais incapacidade o paciente tem. Também foram avaliados desfechos secundários como mortalidade e hemorragia intracraniana. Grande estudo envolvendo mais de 500 pacientes. Salientamos aqui que os AVCs eram relativamente graves. Olha a pontuação média do NIH desse estudo, foi 16, uma pontuação relativamente alta. E óbvio, a maioria das oclusões vasculares aqui, elas envolviam carótida, artéria carótida interna terminal ou tronco da artéria cerebral média mais proximal. Olha que interessante esse dado aqui, que não é talvez um dado da vida real nossa. O tempo porta-agulha médio desse estudo ele foi de 31 minutos. O que é isso? O paciente chega no hospital, depois de 31 minutos foi administrado a alteplase, o trombolítico para esses casos. Então será que a validação externa desse estudo é do mundo real mesmo? Isso acontece na prática clínica? É tão rápido assim que a gente administra a alteplase? Para desfecho, o que a gente quer saber de resultado então desse estudo? Como é que ficou o ranking? Como é que ficou a funcionalidade dos grupos na alteplase mais trombectomia e apenas na trombectomia? Então é interessante observar que o ranking médio ele foi maior, ficou maior, ou seja, mais incapacidade no grupo que fez apenas a trombectomia, sendo um ranking médio de 3, comparado a um ranking médio de 2 no grupo que fez a alteplase mais a trombectomia. Apesar de menos incapacidade nesse grupo padrão, não houve uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Então não teve essa diferença estatisticamente
significativa. Interessante observar que a mortalidade também, ao final de 90 dias, foi ligeiramente maior no grupo da trombectomia mecânica sozinha, mas também sem diferença estatística. A hemorragia intracraniana sintomática semelhante nos dois grupos. Então, conclusão, o que importa para a nossa prática? Esse estudo clínico robusto, ele mostra que essa abordagem mais simples, digamos assim, pulando a alteplase e indo direto para a trombectomia nos pacientes que têm indicação, não foi associada a melhores desfechos nessa população especificamente estudada. Então, no momento, qual que é a lição que nós levamos para casa? Quem está na linha de frente atendendo pacientes com AVC isquêmico é manter a recomendação de diretriz, na verdade. O valor do trombolítico ele é ressaltado nesse tipo de trabalho. Então a gente deve manter aquela orientação de avaliar a indicação inicial de trombolítico. Se há uma indicação, devemos proceder à administração do trombolítico antes da trombectomia. Óbvio, depois a trombectomia vai ser avaliada e é possível ser feito sim isso, né? Primeiro o trombolítico e depois a trombectomia. Mas essa estratégia de pular o trombolítico atualmente ainda não encontra respaldo na literatura médica. Até uma próxima.